A história do rádio confunde-se com a de nosso personagem. Locutor esportivo há 37 anos, René Andrade trabalhou em várias emissoras da cidade e acompanhou o auge e o declínio do AM Ribeirão Pretano. René, é um prazer te receber aqui nos estúdios da Barão de Mauá, programa 30 Minutos. Esse prazer é nosso. Imagine, René. René, eu queria que você contasse para o pessoal de casa como que começou a sua história no rádio. Olha, a minha história começou no ano de 1975, né? Tinha o desejo de trabalhar no rádio esportivo, procurei a Rádio Colorado, acabei dando sorte, porque naquele dia que eu fui à procura de uma oportunidade, foi num domingo de manhã, o plantão esportivo havia se ausentado, não sei qual o motivo, e a rádio estava precisando de um plantão. Perguntaram se eu já tinha feito, falei não, mas deixa comigo que eu faço. Fui, fiz e estou até hoje. E você começou na época ao mesmo tempo que o Jorge Cajuru e o Datena, não foi mesmo? Primeiro o Datena, depois veio o Jorge Cajuru, no qual a gente deu muita força para ele, iniciando a carreira dele, que ele vinha de Cajuru, com gravador, fazer matéria para a Rádio Cultura de Cajuru, tanto do comercial, principalmente do Botafogo, porque o Botafogo tinha um grande time, né, com Sócrates, Zé Mário, Osmarzinho, e ele vinha fazer as matérias para a Rádio de Cajuru e a gente o ajudou. Iniciamos praticamente ele no rádio. Depois ele saiu daqui, foi para São Paulo, para a equipe do Osmar Santos, aí foi para Belo Horizonte, foi para Goiânia e ganhou o Brasil. E René, você disse que foi lá tentar um teste, mas isso vem desde pequeno? Você que é um ribeirão pretano com um pezinho em Santa Rosa de Viterbo? Eu narrava futebol das peladas, né? Então eu jogava bola narrando. Então o pessoal tinha quase que certeza que meu fim seria esse. E você vem de uma fase, ali de 75, já estava acabando todo o glamour da antiga PRA7, não é mesmo, René? Não, estava no auge. Estava no auge. Estava no auge. Ali a gente tinha 3 emissoras de rádio que eram fortes concorrentes em Ribeirão Preto. A 79 no jornalismo, a Clube, que era a PRA7 no jornalismo, no musical e no rádio esportivo, e mais a Rádio Cultura, que era apenas no aspecto musical, mas que depois ganhou força com o rádio esportivo também. O rádio na oportunidade era muito competitivo. Para você ter uma ideia, a gente tinha 6 emissoras de rádio. A CMN, que é a que eu trabalho hoje, chamava Renascença, ela era voltada para as músicas mais selecionadas. A Rádio Brasiliense, que mudou de nome, virou Tropical e hoje acabou virando Jovem Pan, e hoje é Globo, aqui em Ribeirão Preto, a 1270, a Rádio Brasiliense usava o esquema tipo FM, música e uma publicidade, uma propaganda, tanto que o slogan da emissora era exatamente isso, um anúncio por intervalo. E uma outra emissora, que era a Rádio Colorado, que acabou, por mudança de prefixo, ela perdeu muito do seu potencial, mas era um rádio competitivo também. Ela era uma emissora de Jardinópolis, que funcionava em Ribeirão Preto, e que desenvolvia suas funções para Sertãozinho. Um dado interessante, uma rádio de Jardinópolis, transmitia em Ribeirão Preto e procurava transmitir para Sertãozinho. E só por curiosidade, René, nada de FM, tudo AM. Tudo AM. A única FM na época era da Colorado, mas que transmitia em cadeia com o rádio AM. O rádio AM era muito forte, muito interessante. E René, de onde que começa a surgir a queda do rádio AM em Ribeirão Preto? A queda do rádio AM em Ribeirão Preto começou a surgir quando os donos que faziam rádio de verdade foram passando os prefixos para outras pessoas que não estavam compromissadas com a essência do rádio. Era mais um compromisso político, partidário, do que propriamente com o rádio. Aí nós começamos a cair. E porque começou a faltar investimento também. Não houve investimento na parte técnica, a tecnologia não foi acompanhada, e o rádio ele foi caindo, e hoje encontra-se numa situação bastante delicada. Mas não vai sumir, não. A gente tem certeza absoluta que a coisa boa vai cair na cabeça dos donos, dos atuais donos do rádio em Ribeirão Pretano, que os investimentos sejam feitos, que o rádio seja feito para a comunidade, porque de repente o rádio que era local agora passou a ser estadual e até nacional. Então nós estamos com um absurdo de ter os nossos rádios linkados com emissoras de São Paulo. Então nós somos obrigados a ouvir uma rádio CMN onde eu trabalho, às 18 horas, dando orientação no trânsito
em São Paulo, quando aqui em Ribeirão Preto a gente tem problemas no trânsito de Ribeirão Preto nesse horário. Nesse horário a gente tem a Francisco Junqueira lotada, a Avenida Independência lotada, a Dom Pedro lotada, a Silveira Martins lotada, a Castelo Branco lotada, o viaduto da Vila Branches lotado, a Anhanguera, ninguém entra na Anhanguera nesse horário de pico, a Francisco Junqueira na sua extensão totalmente lotada, e o rádio, 2 emissoras de rádio, a Show, a Colorado, que hoje é Show, falando do trânsito de São Paulo, orientando quem está no trânsito de São Paulo. Um serviço extremamente necessário para a nossa cidade, nenhum empresário consegue ver esse potencial. Enquanto elas poderiam estar orientando o trânsito de Ribeirão Preto. E quando surge a TV em Ribeirão Preto, Renê, ali nos anos 80, começa a vir a regionalização da rede, o pessoal do rádio ficou com medo na época? Não tem nem medo nenhum. A que chegou foi a IPTV. A IPTV chegou, foi uma novidade boa, valorizou o trabalho de muitos radialistas que foram trabalhar na televisão, mas não trouxe nenhum medo. Como hoje, a internet não causa nenhum tipo de medo. Nós temos no Brasil, no interior do Brasil, emissoras que fazem um trabalho fabuloso. Por quê? É um rádio bem feito, é um rádio que há investimento na pessoa, investimento humano, no artista, no locutor, fazendo rádio maravilhosos, excelentes. E o rádio não tem nenhum problema. Tem um espaço para o rádio, tem um espaço para a internet, tem espaço para a televisão, tem espaço para tudo. Renê, no seu caso, a sua categoria é jornalista esportivo. Jornalismo esportivo. Como que é fazer jornalismo esportivo numa cidade como Ribeirão Preto, Renê? Complicado, porque o rádio está fazendo um jornalismo esportivo mal feito. Não é por culpa do profissional. Mais uma vez, eu responsabilizo o dono de rádio. O dono de rádio é que está obrigando a gente a fazer um jornalismo esportivo mal feito. Tem que entrar em cima da hora, tem que terminar a transmissão 5, 10 minutos depois que termina o jogo, coisa que a televisão fazia antigamente. O rádio de Ribeirão Preto está fazendo. A gente não tem um pré-jogo, não tem um pós-jogo, só tem o jogo. Outra aberração que o rádio de Ribeirão Preto está fazendo muito, todo mundo sem exceção. Infelizmente, a gente teve 6 emissoras de rádio fazendo futebol em Ribeirão Preto. 6. Hoje temos 2. E fazendo muito mal feito. Aqui eu trabalho faz mal feito. E a 79 também faz um péssimo rádio esportivo. Não por culpa dos profissionais, mas por culpa dos donos que não investem e que não acreditam. É um absurdo, para você ter uma ideia, a emissora que eu trabalho não fez uma viagem nesse campeonato paulista. A 79 também não fez uma viagem nesse campeonato paulista. Transmitiu através da televisão, o famoso off-tube, onde assiste a televisão e transmite. Isso dói no coração de quem ama o rádio, de quem gosta do rádio. Machuca, de verdade. Que a gente gostaria de estar lá junto com o comercial e com o Botafogo. A má campanha do Botafogo, que quase caiu, e do comercial, que caiu, eu debito uma parcela para o fracasso dos nossos clubes ao Rádio Esportivo de Ribeirão. Porque a gente não estava lá fora, acompanhando, sendo testemunha ocular do crime. A gente estava aqui vendo televisão e transmitindo o jogo pela televisão. Você acha, Renê, que se buscasse cobrir o futebol amador, por exemplo, não ia ser uma maneira de chegar mais próximo do público? Rapaz, eu tenho um grande orgulho que nessa época, nos anos 80, a gente transmitiu o futebol amador de Ribeirão Preto e eu tinha em cada campo amador um repórter. Eu tinha em cada campo amador um repórter na cobertura. A gente começava às 8 da manhã, parava às 1 da tarde, transmitindo o futebol amador. O futebol amador também era grande, era potente. Hoje é uma porcaria. Não sabe quando começa, tem que terminar rapidinho, os clubes ficam esmolando verba da prefeitura para poder pagar arbitragem, fica pedindo verba para comprar uma camisa, não tem vida própria os clubes. Mas esse futebol amador de Ribeirão Preto foi importante. Importante que a gente tinha grandes nomes do futebol amador nessa cidade. Tupi, Barcelona, Vila Elisa, o América, que tinha uma tradição enorme no bairro do Ipiranga, o Clube Atlético Ipiranguinha, times importantes na cidade que desapareceram.
Renê, eu sei que se a gente ficar aqui, se eu ficar puxando história sua, a gente tem programa para 1 hora. Infelizmente, eu tenho que respeitar o horário. Mas uma pergunta, Renê. Jornalista esportivo sempre tem que esconder o time do coração. E eu sei que você tem certos problemas em Ribeirão Preto. Afinal de contas, Renê Andrade é comercialino ou botafoguense? Eu nunca escondi. Sou comercialino. Nunca escondi. Sempre falei de peito aberto. Torço para o Comercial Futebol Clube, mas não torço contra o Botafogo. Mas o torcedor botafoguense às vezes te critica. Mas me respeita. Ele prefere ouvir do cronista a exposição do time que ele torce do que o cara ficar falando, não torço para ninguém. Mentira. O produto do meio não vai torcer para ninguém. Aí eu falo, sou corintiano e sou comercialino mesmo. E fico satisfeito que sou respeitado pelo torcedor do Botafogo por essa revelação que eu fiz há muitos anos no Rádio de Ribeirão Preto. Renê, eu queria agradecer a sua participação aqui e sempre que o senhor precisar, sempre que você precisar voltar aqui nos estúdios, pode contar com a gente. Obrigado, estou à disposição para qualquer momento e qualquer situação. Eu queria agradecer a todos que estão nos assistindo. O programa 30 Minutos fica por aqui. Até a próxima semana.